olhem o lírio dos campos, vejam o verde no mar, rios, colinas e vales, quem cala consente, finge que não sente a terra sangrar. Mancha de óleo na água, fogo que queima gerais, flora desequilibrada, fauna, flora nunca mais. Quem cala consente, finge que não sente a terra sangrar. Quem cala consente. Boa noite. Estamos dando início aqui a um papo, né, uma conversa bem à vontade, né, nesse ambiente aqui todo rústico, né, bem apropriado mesmo, né, para os artistas. Né, vou entrevistar, fazer alguns questionamentos aqui com os artistas utinguenses, representantes aqui, né, da Semana de Arte e Cultura de Utinga, né, participantes, atuantes, né, das primeiras semanas de arte e cultura e que estão aí ainda, né, participando desse evento. Outros, muitos, não puderam estar aqui, infelizmente, né, mas tenho certeza que essas pessoas que estão aqui vão estar relembrando momentos, né, resgatando bastante a memória dessa época toda que passou, né, e vamos dar início aqui, primeiro fazendo as apresentações, claro, esse povo aqui. A gente tem aqui presente Suzinara, né? Suzinara, ela participa desde as primeiras apresentações. Suzinara é representante da dança, da arte cênica, né? A gente tem também presente Joedes Carneiro, também, né? Que também é representante também da dança, da arte cênica também. Nós temos J. Moraes, né? José Moraes, mais conhecido como Moraes. Também, que é compositor, escritor, poeta. Nós temos Nilton. Nilton, nossa, foi um apresentador, né? Um representante aí, responsável pelas ilustres apresentações do quadro Cabaré Show, né? Nas primeiras semanas de arte e cultura de Utinga. Nós temos seguindo aqui o nosso amigo Renildo Santos, artesão, né? Seguindo nosso Derni, músico, né? Professor de flauta da cidade. E inclusive essa questão da flauta já é uma coisa mais recente, né? Temos Numa Pompilho aqui seguindo, né? Que, nossa, é muita coisa para falar desse cara, mas ele é ator, né? E também poeta. Nós temos Marivaldo também aqui, né? Nosso grande amigo, inclusive filósofo, né? Músico, Marivaldo. E Fernando Cerqueira também, que é um músico também aqui da cidade. De falar de Ézio, que também é um participante ativo aqui da Semana de Arte e Cultura de Utinga, que também é poeta e também é músico, né? E vamos dar início agora a alguns questionamentos. Suzy, e seguindo, o pessoal aí também pode argumentar. Antes da criação da Semana de Arte e Cultura de Utinga, qual o espaço dos artistas locais na cidade? Qual era a participação que tinha antes? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui reunida com vocês para discutir essas questões sobre a cultura do nosso município. Antes de existir a Semana de Arte e Cultura, na época era pequena, assim, já início da adolescência, e aí tinha as manifestações culturais, né? Como Festeiro do Bonfim, a Festa Junina, a Quadrilha, São João. E aí geralmente eu comecei a participar nas escolas, trabalhando com trabalhos de educação artística. E aí, às vezes, quando a gente reunia grupos para poder apresentar, às vezes a gente apresentava na quadra da escola, na quadra do colégio, ou então, às vezes, várias vezes a gente reuniu para fazer a escolinha do professor Raimundo, em frente da igreja, e várias vezes apresentava no meio da rua.
E todo mundo participava, era uma coisa gostosa de participar, mobilizava todas as pessoas, tanto as pessoas idosas, como professores, como os pais, todo mundo gostava de participar. Foi aí com essas manifestações, com as participações de várias pessoas, certo? E aí a gente foi juntando a ideia de formar os grupos de dança. Como teve a professora Dona Dalcina, que foi a primeira professora coreógrafa dentro de Utinga, aí a gente se encantava pelo trabalho dela. Foi aí que foi surgindo, através das alunas dela, como Patrícia, como Didi, como Joetes, como eu, fomos iniciando o nosso trabalho independente, com os grupinhos que a gente formava, às vezes participava de atividades circense, apresentação de palhaço, apresentação de teatro. Era uma coisa assim momentânea, coisa que a gente gostava de fazer. Foi aí que, depois disso, com esse longo percurso, entendeu? De muita gente gostar de participar, foi aí que surgiu a Semana de Arte e Cultura de Utinga. Ok. Segue aí, alguém quer argumentar alguma coisa? Apesar do espaço limitado que tínhamos naquele tempo, né? Naquele primeiro momento da nascência da arte e cultura em Utinga, então vivíamos de momentos, programa de calor, às vezes no clube, liderado por Fefeu, que foi uma presença muito atuante na cultura de Utinga, né, professor Alfeu. E às vezes encerramento de estágio era a única maneira que a gente tinha de mostrar, na verdade, o diferente, né? Um pouco mal interpretado às vezes, principalmente na minha parte, por ser, né, da parte masculina. As meninas eram bonitinhas, eram bailarinas, mas um menino que vai se juntar ao meio das meninas já é diferente, né? Então sempre foi visto de maneira diferente, né? Mas sempre mantive esse meu sonho, essa maneira de abraçar a dança, a música. Adoro música de todas as formas. Eu acho que qualquer ritmo me movimenta, né, me faz eletrizar e reproduzir alguma coisa, de alguma forma, balançando o pé, de alguma forma eu estou sintonizado com a música. Então tudo isso foi passando, a gente foi criando esse grupo que era o UFF, a União Faz a Força, um nome bem ingênuo, infantil, que foi o que a gente encontrou naquele momento. Ingressamos com Dona Dalcina. Logo já existia o Teuan, foi um dos grupos percussores que depois uma vai explanar mais um pouco sobre isso, que veio a despertar. No entanto, naquela época também tínhamos, né, os grupos de igreja, de catecismo, ensinar, decorar texto, né, me pôr à frente de um público onde eu estava representando uma personagem, para mim foi um tanto mais difícil. Até porque comecei na igreja com a irmã Ana incentivando a dramatizar os evangelhos da igreja, a missa, aquela coisa toda, então despertou. E no momento o que existia na cidade era o Teuan, já tinha trabalhos prontos, né? E a irmã Ana me encaminhou, foi pedir a número, depois veio falar com meu pai, para ingressar num grupo Teuan. Foi então que me receberam, né, de bom grado também, e foi aí que eu expandi e apaixonei pelo mundo das artes. Daí então foram surgindo outras coisas, né, outros movimentos, já fomos olhando de maneira diferente. Dei uma pausa, fui embora com o circo, que foi uma outra escola de vida para mim, onde eu aprendi muito também. Então são as né? influências que você As sofreu. influências, até hoje onde estamos. Então, para falar de arte e cultura, a gente tem que, não há como não lembrar do que antecedeu isso. Né? Volto ao Utinga novamente, já estava acontecendo. Já havia a primeira manifestação que aconteceu de maneira tímida, né? Ali do lado do abrigo, onde cercou, fez um cercado com cordas, e foram limitadas as apresentações. Só se falar, tinha a dança, né? Eu, Patrícia, Marta, fomos os percussores, as meninas, as luquetes. Veio também a primeira introdução do timba, né? Que era com os instrumentos não convencionais, com lata, essa coisa toda, mas já havia um sonho. E a coisa foi crescendo, foi tomando uma proporção que o ano seguinte, apesar de estar uma estrutura mais organizada, já não mostrava um tanto da ansiedade que está hoje, né? Aí então veio, inclusive, as comidas também, que foram feitas barraquinhas, maquetes de barracas. Um fato cômico também que eu gosto de lembrar, que tínhamos, né, Dona Idalice, uma senhora que vendia acarajé, ela estava aí o ano todo, ninguém sabia o acarajé da Bahia, o acarajé, mas ninguém está de tanto valor. Nesse segundo ano, né, que aconteceu, se focou tanto na particularidade da culinária, até que veio ingressar a dança ao teatro, que existia o samba de lata dos meninos, o acarajé, e ela nunca vendeu tanto
na história. Todo mundo deu importância. Por quê? Porque era uma comida folclórica, estamos falando de folclore em pleno agosto, né? Então valorizou. Já no terceiro ano, já tinha as maquetes de palha, já tinha expositores, o pessoal do doces, dos confeites, né? Das comidas típicas, inclusive minha mãe também expôs nessa época. Dividíamos entre o palco e a barraca também, foi um tanto conturbado. E foi prosseguindo, né? E estamos hoje, a dimensão que é hoje, 20 anos de arte e cultura, e que temos muito por fazer também. E rever algumas partes que ficaram no passado, né? Tentar resgatar e valorizar e preservar o que ainda permanece vivo. Né? Isso é algo muito importante. E aí, alguém quer falar mais, explanar a sua opinião? Aqui? Eu acho que antes de ter a Semana de Arte mesmo, é tudo isso que Joelson e Suzy realmente falou. E lembrando também que a gente tinha muita gincana. Era gincana. Colegial, muitas apresentações de gincana. Essa gincana também alertou bastante. Os jovens só não gostavam da última prova, que era arrecadar comida, né? Numa que matava todo mundo. Mas a não ser essa parte, a gincana, se tivesse 15 provas, 10 provas ou 12 provas, era praticamente, né? Para mostrar a arte dos alunos mesmo. Então eu só queria complementar aí a gincana. E era uma maneira de todo mundo participar. O evento das escolas, tá entendendo? Todo mundo, os professores contribuíram muito também com o desempenho das gincanas e com a participação da Semana de Arte e Cultura. E aí cada aluno que participava tinha a maneira de se expressar, que era muito importante naquela época. Tanto que participar de gincana era muito disputado, às vezes virava até briga. Todo mundo queria participar.